Queria convidar também o Glitz para voltar, o Maurício, por favor, fiquem à vontade. E apresentar os nossos dois painelistas que vão complementar aqui a discussão. Em primeiro lugar, a Fernanda Tel, que é gerente de RH da Sanavita. Ela tem passagens profissionais por empresas como Art IT, Altera e D4M Propaganda e Marketing. Ela é formada também pela PUC em Publicidade e Propaganda, MBA executivo pela SPM, em Executive, Positive and Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching e recentemente fez uma formação lá no Vale do Silício em Business Innovation pela Stanford University. Por favor, salva de palmas para a Fernanda. Convido também ao palco, aqui à frente, o Wellington Silvério, ele que é diretor de RH para a América Latina da John Deere. Antes disso, teve passagens pela Tupi Group, Eaton e TGM Automotive Systems. O Wellington é formado em Psicologia pela Universidade de Guarulhos, pós-graduado em Recursos Humanos pela FECAP, tem MBA pela FAAP, especialização em Gestão Comportamental pela Unifesp e mestrado em Psicologia Social pela UMESP. Então, salva de palmas para o Wellington. Maravilha. Então, você sentar ali só para facilitar aqui a passagem dos microfones. Queria convidar mais uma vez para vocês participarem da discussão, enviando suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp, né? E assim eu consigo fazer a moderação e a gente poder aproveitar esse tempo. Mas antes da gente começar as respostas, eu queria passar a palavra primeiro para a Fernanda, 10 minutinhos para fazer as suas contribuições, a experiência da Sanavita, que a gente sabe que tem na sua agenda o tema da inovação muito forte, e também a sua visão do tema, como que o RH deve se preparar para poder liderar esse processo dentro das organizações. Boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui, ouvir coisas maravilhosas de todos vocês, principalmente falando de pessoas em um movimento tão tecnológico. Eu tive uma experiência lá e muito do que foi dito aqui eu tive a oportunidade também de vivenciar. E, resumidamente, algumas coisas que me chamaram muito a atenção, e sempre o meu olhar foi como é que eu olho para tudo isso, como é que eu vivencio um pouco a cultura dessas empresas, transferindo para a minha realidade. Eu trabalho numa empresa familiar, de médio porte, enfim, então como é que vai ser essa relação entre estar no Vale e levar isso depois para a Sanavita. E algumas coisas marcaram muito logo no primeiro momento. Uma delas foi, como foi dito aqui, a diversidade. Então, é realmente um lugar global, onde a gente encontra pessoas de todos os lugares. E isso é muito rico, enriquece muito as discussões, e principalmente porque também tem uma diferença de faixa etária e tudo mais. Então, as pessoas realmente se envolvem e se envolvem no assunto, nos projetos, e isso é muito legal. Eu saí do meu curso um domingo, 19h, cheguei na escola de Design Thinking e tinha um grupo lotado de pessoas, em pleno domingão, pessoas com filho no colo, senhores, crianças, adolescentes, estudantes, todos lá discutindo como lidar com a diversidade no dia de hoje. Então, isso é incrível, a colaboração, o tanto que você realmente cresce com essa troca, faz realmente toda a diferença. E aí, junto com isso, vem esse ambiente colaborativo, que a gente sente desde os cafés que a gente toma. É impressionante como as pessoas querem saber seus projetos, seus sonhos, e essa conectividade. É um lugar que você se conecta muito fácil com as pessoas. Isso quebra um paradigma para a gente, né? Principalmente empresas, assim, tipo, poxa, já vou sentar e contar um pouco aí de um projeto que às vezes ainda está no forno, como é que eu vou abrir isso tudo? E aí entra muito essa questão de ser uma cultura colaborativa. Você está lá para contribuir. Sozinho a gente não faz mais nada. Ou a gente se une, ou as startups, ou as grandes, ou a gente realmente não vai conseguir mais trabalhar com essa velocidade que essa realidade toda está exigindo. Então, isso faz a gente pensar, né? Faz a gente levar um choque de realidade e que a gente guarda os nossos segredinhos lá e não quer que o concorrente saiba, enfim. Então, isso tudo acaba caindo por terra numa vivência dessa. Agilidade também, tudo foi dito aqui,
é impressionante, eu uso agilidade e também a palavra desapego, né? A partir do momento que as ideias já não são mais só suas, né? Tem um grupo de pessoas participando, a gente também tem que se desapegar rapidamente daquilo que talvez não vai dar certo, daquilo que o usuário realmente não vai se conectar. Então, essa agilidade em tomar decisão e também se desapegar do que não dá certo, é realmente uma vivência muito complicada hoje no dia de hoje no ambiente corporativo, uma vez que existe aí todo um processo, às vezes o produto demora muito tempo para ser lançado, e aí como é que a gente vai desapegar tão rápido? Isso foi bastante interessante, e isso entra junto como é que a gente trabalha a cultura do erro na organização. Né? Lá, e aqui na UIME a gente vê muito isso, essa coisa de você poder errar. Para você arriscar, você tem que fazer algo diferente que pode ou não dar certo. E se não der certo, não é um erro, isso daí é apenas um aprendizado, é um crescimento. E como é que a gente faz com os RHs que colocam as avaliações de resultados atreladas a desempenho? Né? No momento de crise que a gente está passando no Brasil, os colaboradores tendem, numa empresa que segue os padrões normais, aí, os atuais de avaliação de desempenho, eles tendem a não se arriscar tanto, porque não é um momento que dá para trocar tanto de trabalho. E aí os números são conservadores, os resultados são conservadores, a atuação também é conservadora. Então, é um super desafio da área de RH, junto com as companhias, começar a desconstruir esse modelo, como a gente viu aqui, grandes já fazem, como é que a gente também consegue trazer isso para a nossa realidade. E por último, o Maurício falou bastante, a experiência do usuário. Né? Como a gente realmente quer que as pessoas se conectem a uma proposta, a um propósito, seja o colaborador, seja o cliente. Então, como é que as empresas, como a Sanavita, faz para trazer realmente o consumidor para dentro da empresa, para que ele possa ajudar a gente nas decisões, ajudar a gente nos projetos. A gente fala de alimentação. Existe um mundo novo falando sobre alimentação. Então, quais são os pontos que realmente um consumidor quer se conectar nesse assunto? Então, ouvir o usuário, aquele que vai experimentar, aquele que vai dizer se isso vai ou não dar certo. Então, é também uma quebra de paradigma numa área onde a gente guarda as fórmulas até o último minuto do lançamento. Então, foi realmente um momento de repensar tudo e realmente a gente volta meio alucinado, mas num sentido muito positivo. É assustador, mas é energizante ver quantas coisas a gente pode fazer. Para os RHs, acho que vem junto com aquela ideia de o RH vai acabar. O RH vai acabar no formato que é hoje, né? Porque os negócios não vão mais ser os mesmos. E aí a gente tem uma super oportunidade. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva, que é assim, a gente tem a chance agora de construir algo muito diferente. Né? Então, a gente já está olhando as universidades, as escolas, conversando com esse futuro profissional, o que eles querem. Como a gente falou aqui, o colaborador não fica mais tanto tempo na empresa, as multinacionais estão sentindo efeitos porque as pessoas querem trabalhar numa startup. Enfim, a gente está ouvindo, a gente está buscando essas pessoas para entender a realidade, como é que a gente vai se preparar para criar valor, para criar um senso de propósito para essas pessoas se conectarem com a nossa causa, mesmo que seja num período menor. Quais são as novas formas de trabalho e tudo mais. A gente tem, sim, uma grande dificuldade hoje, que é a legislação, mas a gente tem que começar esse movimento para que as coisas possam mudar e que a gente possa trazer também algumas atividades, algumas coisas que já existem lá fora, que hoje a gente ainda não consegue colocar aqui. Acho que, maravilha, maravilha. Ótimo. Obrigado, Fernanda. Depois a gente aprofunda um pouco da experiência da Sanavita, mas com certeza vão vir perguntas aqui. Wellington, eu sei que você participou de uma missão recentemente também lá no Vale, né? Conta um pouquinho da sua experiência, também a experiência da John Deere com o tema de inovação. Joia. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer aí o convite, agradecer a oportunidade aí, nossos 3 palestrantes aí trazendo muita informação boa, nova e bastante alinhada aí. Primeiro, estou bastante feliz porque eu vejo que o nosso movimento lá dentro da John Deere está super alinhado aí, conectado com tudo isso que está acontecendo. Sim, estive recentemente numa missão de gestão de pessoas lá no Vale do Silício, junto com alguns colegas aqui da região. Foi muito rica
essa oportunidade, e a exemplo do que a colega acabou de colocar, muitas coisas nos assustam, mas ao mesmo tempo essa oportunidade que nós temos de vivenciar o que está acontecendo, a tendência, ver que isso é possível, você trazer, né, esse mindset, esse pensamento para dentro da organização, é bastante acolhedor, né? Do ponto de vista de recursos humanos, nós estamos vivendo um ambiente de absoluta revolução, né? Eu acho que como profissionais da área de recursos humanos, nós estamos vendo a necessidade de se reinventar. E aí, com isso, eu gostaria de trazer um pouquinho já da nossa experiência dentro da John Deere nesse exato momento. A John Deere tem 183 anos de vida aqui na América Latina, 60, e em um segmento que é tradicional, né? Agricultura, construção, um segmento mais tradicional. E como é fazer um movimento disruptivo, um movimento transformador em recursos humanos em uma organização com um veio mais tradicional. E a grande reflexão que fizemos como equipe de recursos humanos, e tem alguns colegas aqui da equipe que estão vivendo isso junto comigo, foi a primeira coisa, sentir, ouvir o nosso cliente. Então, essa mentalidade, esse conceito de design thinking, nós estamos vivendo na prática no nosso dia a dia. Mas, ao ouvir os nossos clientes, ficou muito claro a necessidade de ter um pensamento distinto, mais aberto, mais proativo e viver na prática o que um dia foi um modismo aí, em termos de nomenclatura, business partner, mas a bem na verdade o mercado, e estou falando aqui da área de recursos humanos, pouco conhecia a respeito do business partner. Eu acho que nós estamos vivendo isso nesse exato momento, onde as organizações, nós vimos aqui pelos três colegas que trouxeram esse mundo em evolução, esse mundo VUCA, nós estamos agora sim sendo realmente instigados a ser este parceiro. Então, a jornada que nós iniciamos 1 ano e meio atrás foi reconstruir o nosso mindset, reconstruir a nossa percepção enquanto gestão de pessoas ou operação de pessoas, né? Eu vi aqui bastante interessante esse termo trazido. E com isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mergulhando primeiro para dentro desse mundo de recursos humanos, e nós estamos realmente assim num momento de muita reflexão, de muito desafio interno entre a equipe, no sentido de o que nós podemos fazer diferente pensando lá na nossa experiência do cliente. O que nós podemos mudar do ponto de vista da nossa visão, da nossa proatividade, da nossa ação alinhada com o negócio, pensando na melhoria continuada da experiência do nosso cliente. Então, esse é um capítulo onde, dentro desse capítulo, uma das coisas que nós estamos fazendo concluindo a nossa formação em Design Thinking, estamos aplicando muito a ferramenta de mapeamento da cadeia de valor e tirando efetivamente do nosso processo o que não adiciona valor. Talvez um dia, talvez não, com certeza, um dia adicionou valor para a organização, hoje não mais. E não é adicionar valor para a organização hoje, 2018, porque esse mundo está muito veloz. É o que adicionará valor para essa organização nesse amanhã que já faz parte do nosso hoje. Nisso tudo que nós estamos assistindo aqui hoje. Eu gostei muito quando a Badu comentou a questão de pensar fora da caixa, criar um ambiente para que pensemos fora da caixa, mas nós também precisamos retirar essa caixa, e é isso que a equipe de recursos humanos
está muito focada em fazer nesse momento. Tirar essa caixa que nós nos colocamos durante muitos anos, e foi inclusive por isso, na minha particular avaliação, que houve um período da nossa história recente onde recursos humanos perdeu um espaço muito grande, porque nós nos permitimos vestir, né, nos encaixar, né, literalmente falando. E hoje, com esse mundo de absoluta transformação, nós somos convidados a retirar essa caixa e adicionar valor ao negócio. Então, dentro desse sentido, várias novas competências têm sido desenvolvidas, e mais do que isso, essa aproximação com o nosso cliente final, em todos os níveis da nossa organização, em paralelo com algumas coisas que nós também ouvimos aqui, vimos muito lá no Vale do Silício, que é a digitalização dos nossos processos, das nossas ferramentas, fazer isso cada vez mais user-friendly e permitir que as pessoas acessem quando queiram e não quando a organização assim o quer. Mas para isso nós precisamos também ter um cuidado e uma atenção muito especial de que, e foi falado aqui muito sabiamente, que a digitalização não significa desumanização. Então, o trabalho a ser construído, e esse é o nosso desafio, é puxar cada vez mais, né, estimular cada vez mais essa transformação, tendo em vista que o ser humano é que continuará fazendo a diferença dentro da organização, independente da organização que teremos no amanhã. Uma das coisas que eu ouvi e me impactou bastante em março, quando eu estive no Vale do Silício, é que nos últimos anos, eu agora não me recordo se foi no último ano ou nos últimos anos mais recentes, 6 bilhões de dólares têm sido investido em soluções para recursos humanos. Uma das áreas mais impactadas é a área de atração e seleção de talentos, mas muitas ferramentas baseadas em inteligência artificial vêm sendo utilizadas, que vai mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de interagir e fazer recursos humanos daqui para frente. Então, eu fico muito, primeiro, feliz, né, de ver, primeiro, a casa cheia, né, fazendo essa discussão dentro de recursos humanos, com essa visão de recursos humanos, porque nós estamos sendo convidados a mergulhar, a surfar nessa onda, mas não de uma forma passageira. Essa mudança, esse movimento disruptivo, ele já é uma realidade, veio para ficar, e nos cabe, na verdade, buscar a melhor maneira de embarcar nessa onda, adaptar e trazer as nossas organizações e os ambientes aos quais nós fazemos parte. Maravilha, Wellington, obrigado pelas suas colocações iniciais. Estão chegando aqui as perguntas, a gente vai fazer um ping-pong bem rápido, eu vou direcionar para uma, no máximo 2 pessoas, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade para puxar a palavra. Tem pergunta para todo mundo aqui. Primeiro a Marina Giacom aqui, representando os desesperados. Ela mandou aqui, já me assustei com esse novo cenário, mas qual a saída? Qual o caminho a seguir para estar preparada para esse futuro? Como pessoa inserida no mercado de trabalho, como gestora de uma empresa? Estudar mais nos moldes de hoje não serve, benchmark não serve, estou perdida. Maurício e Badu, por favor, qual é o caminho aí para a Marina e com certeza para outras pessoas que, assim como o Glitz começou falando que eles têm medo do futuro, todo mundo aqui tem essa desculpa para ter medo do futuro também. Tá bom. Obrigado, Badu. Eu vou puxar um pouquinho. Esse ano eu tive a oportunidade de falar no TED que rolou aqui em Campinas, e eu falei exatamente sobre isso. O melhor jeito de começar é fazer alguma coisa. A gente foi formado para... Quem que é? Como é que é o nome da pessoa? Marina. Marina, pode se identificar ou é tipo... lá.
A gente foi formado toda a nossa vida para definir o que a gente vai ser quando crescer, né? Falo para você, eu comecei fazendo medicina, depois fui para marketing, até hoje eu não sei responder essa pergunta. Mas eu acho que nesse mundo que a gente tem de tantas opções, é um desperdício fazer esse tipo de pergunta que eu vou ser, né? Eu gosto do reframe, que é no que você quer crescer agora. A partir do momento que você define isso, você tem ler o contexto, o que você entende como vida, o que é trabalho para você, você define, beleza, eu quero crescer nisso agora. E aí tem muitas formas de crescer no tema e depende muito da individualidade. Então pensar, eu gosto de ler livro, eu gosto de sei lá, fazer um curso formal. Eu acho que o ponto é quem são os seus mentores e como você vai interagir com eles, a partir do momento que você define o assunto. Né? Que eu falei, apesar de ter ido viajar e fazer curso, quando eu mais aprendo é conversando com as pessoas e colocando a mão na massa, né? Que é outro ponto, que é experimentar, que é o fazendo. Se você tem uma ideia de uma versão sua, hoje mais do que nunca é acessível, experimenta essa versão. Né? Cola em alguém que já faz isso, faz junto, entra num projeto, acho que tem muita oportunidade. Mas acho que é a gente parar de se preocupar com o que a gente quer ser e a gente definir no que a gente quer crescer e começar a fazer. Eu me enxergo muito dessa forma. Assim. Respondi? A Badu vai responder agora. Espero que sim. Marina, a verdade é que não existe uma fórmula, tá? Mas eu vou te dar uma dica. Essa coisa que eu estava falando de deixar a caixa fora de você, eu acredito que o que está faltando para a gente nessa situação, na contemporaneidade, é que a gente está vivendo um mundo líquido, tá certo? Que todo mundo muda muito rapidamente, só que a gente não tem tido tempo de perceber a mudança na velocidade que ela acontece. A hora que ela começa a acontecer, a gente não está vendo, porque a gente está preocupado em correr atrás de alguma coisa que já está instituído e que a gente não foi preparado para resolver. Então, eu dei hoje de manhã um treinamento para o pessoal da Mercedes-Benz em São Paulo e estava falando justamente sobre transformação digital e relações humanas. E uma das coisas que me pega muito nesse sentido é o quanto a maior parte das pessoas que trabalham em qualquer coisa ficam fechadas no seu círculo de amizades. Então, a gente se fecha para a controvérsia, as nossas mídias sociais só carregam os nossos feeds com aquilo que a gente gosta, a gente não tem acesso ao contraditório e a gente não... Se eu perguntar aqui, quantos de vocês tiveram a oportunidade, na última semana, de conversar com alguém de um segmento completamente diferente do seu? E aí, por isso, a gente não consegue acompanhar, porque a gente não se abre para o mundo. Né? Então, estudar, sim, a gente tem que ter a motivação intrínseca de querer aprender, de curtir o processo de aprendizado e de entender, como a Fernanda colocou muito bem, que erros podem acontecer, mas que não devem ser julgados e a gente não deve ser punido pelo erro. A gente tem que aprender com eles. Né? Então, o mentor é um negócio super importante, mas você conhecer gente diferente é muito importante também, porque abre oportunidade para que você tenha a possibilidade de fazer conexões em comuns, que até hoje você não consegue fazer em função do seu círculo ser muito fechado. Tá? Não sei se eu respondi. Já ajudou mais bastante. ou menos. No final aqui eles vão ficar também, aí eles dão a fórmula que eles têm. Tá guardado. Uma pergunta aqui do Marcos Arruda, eu vou passar para o Glitz, que é o especialista no tema. Qual que é o futuro das fintechs de investimento na visão de vocês, né, na sua visão? P2P, peer-to-peer, equity crowdfunding, robo-advisory, blockchain, ICO. Como isso se conecta com o ecossistema vigente, bancos, assets, empresas de investimento? Eu acho que isso que eu vou responder vale para qualquer mercado. Não vai mais existir espaço para a gente não entregar, para alguma empresa não entregar o melhor para o cliente. Tá? Então, hoje a gente tem um sistema financeiro, por exemplo, que a gente sabe que não entrega o melhor para o cliente, que tem aquela taxinha escondida, que cobra 4% de taxa de administração no fundo, mas ninguém sabe mesmo, o cliente não entende. Então, primeiro, a gente vai passar, e isso vale para todos os mercados, a gente passa a viver num mundo
de completa transparência de informações. A gente acessa a internet, redes sociais, a gente sabe de tudo. Então não existe mais espaço para te não entregar o melhor para o cliente, não ser 100% transparente com o teu cliente. Tá? Segundo, a gente vive num mundo onde se o intermediário ele não fizer a diferença, ele tá fora do processo. Tá? Então, o caso do banco. O banco ele é um intermediário no processo de empréstimo. Então ele conecta quem está querendo investir com quem está necessitando de dinheiro. Ele é um intermediário. Se ele não agregar por tamanho da margem que ele cobra, que é enorme, ele vai sair. Então vai vir a plataforma de peer-to-peer, por exemplo, que é uma plataforma, um marketplace, onde as pessoas se conectam e uma empresta para a outra. Então, tentando ser de uma forma bem breve, eu acho que é isso. É foco absoluto no cliente, entregar o melhor para o cliente e saber que os intermediários, seja no mundo de investimentos, então o assessor de investimentos, aquele cara que senta com o cliente, entende o melhor para ele, vai ter uma inteligência artificial, vai ter um robô que provavelmente vai conseguir entregar um serviço melhor. Então o intermediário, se ele não conseguir agregar valor, ele está de fora em todos os processos, não é só no mercado financeiro. E aquela empresa que não entregar o melhor para o cliente também vai estar de fora num ambiente 100% transparente. Maravilha. Uma pergunta aqui que eu vou passar para o Wellington e para a Fernanda. Tem muito a ver, acho que, com o desafio que vocês podem ter já vivenciado ou estão vivenciando, que é como lidar com os colaboradores que não conseguem se adequar à necessidade de mudança de mindset, né, e evoluir de forma exponencial, seja por limitações ou simplesmente falta de interesse. A pergunta é do Rodrigo Fagundes, grande parceiro aí da Desenvolvimento Constante. Legal. Rodrigo, boa pergunta. E eu acho que a primeira coisa aqui é a oportunidade, né? A mudança e a necessidade de mudança ela vale para todos. Eu acho que a primeira coisa aqui é estimular, ter um ambiente aberto, inclusivo, né? Muito se fala de diversidade e inclusão, eu prefiro ficar com a inclusão. Então, gerar esse ambiente inclusivo para que as pessoas possam se acoplar ou não, para que as pessoas possam embarcar ou não. Agora, por outro lado, sendo até um pouco mais pragmático, gerando esse ambiente, estimulando ao convite, existem opções, né? Porque o processo, como ele é tão veloz, ele acaba, sim, nos engolindo muitas vezes. Mas eu acho que o grande movimento, aí, o grande diferencial que a organização pode produzir é gerar esse ambiente efetivamente inclusivo para que as pessoas possam se sentir à vontade para seguir e embarcar naquela onda específica que a organização está convidando. Complementando, acredito muito também que é preciso você trazer o colaborador para perto, né? Então, realmente fazer com que ele perceba uma proposta de valor naquilo. Se ele não se sentir conectado com o desafio, vai ser difícil realmente ele conseguir manter, porque tem toda uma questão de medo, uma coisa de novidade, de transformação, que já dá uma congelada. Se ele não sentir esse propósito, se ele não sentir que ele tem uma conexão com esse desafio, fica um pouco mais difícil. E aí, concordo plenamente com o meu colega aqui, que também o ambiente, né? A gente tem que criar um ambiente seguro para que as pessoas possam se soltar mais, aparecer mais, sem ser tão punitivo, né? Isso não vai implicar em ele perder a próxima promoção e tudo mais. Então, eu acho que tem a questão do ambiente e, principalmente, do propósito. Maravilha. Obrigado, Wellington. Obrigado, Fernanda. A pergunta agora é da Aline Arcângelo. Eu vou direcionar para o Glitz aqui, se alguém quiser complementar. Ela pergunta, gostaria de saber por que a China está ascendendo, o que ela está fazendo de diferente dos demais países do mundo e por que o resto do mundo aparentemente parece não estar acompanhando essa evolução. Legal. Eu tive a oportunidade de estar na China 2 vezes aí nos últimos 12 meses, realmente para tentar aprofundar isso. E eu posso tentar listar algumas coisas aqui. Primeiro, a China, apesar de ser um ambiente com alto controle do governo, uma ditadura, ou como a gente queira tratar, esse não é o ponto aqui, ela é muito aberta para inovação. Então, não existem instrumentos regulatórios para teste. Então, a primeira cabeça do governo chinês é testa, faz o que tiver que fazer. No momento que isso se tornar grande, a gente vai regular. Então, isso dá muito espaço para testar, seja em health tech, seja em fintech, então consegue testar muito isso. Segundo, é um povo altamente early adopter. O que acontece? Quem foi na China 5 anos atrás
viu uma China. Quem foi na China 10 anos atrás viu outra China. Chega na China hoje, tem lugares que hoje é uma cidade de 20 milhões de habitantes que há 15 anos atrás não existia aquela cidade. Era campo. Então, há 5 anos atrás, tem um bairro que há 5 anos atrás era campo. Então as pessoas se adaptaram, estão preparadas para se adaptar muito rápido às mudanças. Então qualquer tecnologia que entra, existe um nível de adaptabilidade muito rápido. Então vocês imaginam que ele testa uma tecnologia com 1,4 bilhões de pessoas de uma forma muito rápida. Então ele consegue ir voltar, ir voltar, ir voltar e melhorar o produto de uma forma muito rápida. Tá? Isso faz com que ele consiga acelerar muito mais do que os demais mercados. Na China tem uma regra que eles trabalham 6 dias por semana, das 9 às 9, se não me engano, das 8 às 8. Então, o nível de intensidade deles é muito maior. Então, tu tem um ambiente menos regulado para iniciar, tu tem as pessoas muito abertas para a inovação e, ao mesmo tempo, estão trabalhando muito para chegar lá. E, por fim, a China entende que a liderança mundial, a grande briga, ou seja como a gente queira chamar, contra os Estados Unidos, ela vai ser ganha na tecnologia. O governo chinês já entendeu isso. Tá? E o governo chinês é uma ditadura, então ele não precisa aprovar no Congresso para fazer isso ou aquele incentivo. Quer acabar com a poluição na China? Tá bom, ele diz, ó, a partir da semana que vem, nenhuma fábrica mais pode emitir poluente. Acabou, a partir da semana que vem, nenhuma fábrica mais emite poluente. Então, é uma ditadura que, tendo todos os seus pontos contras, ela consegue, de uma forma muito rápida, impor velocidade em pontos estratégicos. Legal. Pessoal, a gente vai até 9h30, tá? Quem conhece o Share Talk sabe que a gente é bem pontual e a gente faz sempre o sorteio da caneca da Share, a tão desejada caneca da Share. Então, quem ficar até o final participa do sorteio. Maurício, uma pergunta para você. O que você acha do modelo de squads da Spotify como modelo organizacional? Acho que funciona para todo mundo? A gente usa esse modelo aqui na UIMI, a gente é dividido por squads e por tribes. De novo, não funciona para todas as organizações, né? Depende muito do modelo, depende da entrega de valor. Mas um ponto, acho que tem uma diferença. Acho que é legal você explicar o modelo, que nem todo mundo conhece. Né? Basicamente, assim, o modelo de squads e tribes, você tem os times divididos por essa unidade menor, que são os squads, que eles têm que ter autonomia para ir do começo ao fim do que eles estão se dispondo a entregar. Né? Então, só que você tem vários squads que trabalham geralmente dentro da mesma entrega de valor, formando a tribe. Né? A liderança é um pouco diferente, então você tem uma liderança na tribe e aí você tem uma liderança nos capítulos, que se fala, porque dentro das squads você tem... aqui a gente usa, por exemplo, eu tenho capítulos, o hipster, que é o cara que cuida mais da experiência, que olha para o usuário, que projeta modelos de negócio. Eu tenho o hacker, que é o cara de tecnologia. Eu tenho o hustler, que é o cara de negócio, que faz acontecer. E o hyper, que é o cara de dados. Vamos supor, na UIMI. São esses capítulos. Então, cada capítulo tem o seu líder, cada squad tem os 4 perfis. E a união das squads entregando o mesmo valor é um valor parecido à tribe. Qual que é o ponto disso? Eu acho que a principal diferencial é porque acaba não se aplicando a todas as organizações. Quando você divide em squads autônomas, você tem um ganho de velocidade e de qualidade de entrega, mas, por outro lado, eleva demais o custo da sua operação. Porque você precisa ter times autônomos funcionando sozinhos. Você não tem aquele modelo da linha de produção, né? Então você tem um time que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. Você tem unidades autônomas, então isso impacta no custo da operação. Você tem uma questão também do tipo entrando na questão de recursos humanos, o tipo de time que você tem para trabalhar numa squad, no formato de squads, é completamente diferente de um time que você tem para outros modelos. São pessoas que têm que lidar bem com a autonomia, a questão do accountability, ownership, toda que ela tem que lidar, ela tem que dar conta da entrega daquela squad sozinha, aquele time. Não tem ninguém responsável por aquilo. Eu acho que depende, então, do modelo de negócio, da entrega de valor e das pessoas que estão dentro da organização. Definitivamente não serve para todo mundo, não é melhor nem pior que outros modelos. Eu acho que é uma questão de adequação ao seu modelo de negócio. Legal, maravilha. Badu, tem chegando muitas perguntas aqui de educação. Né? Os meios de educação tradicionais, escola, faculdade, MBA, estão fadados ao fracasso nesse novo cenário ou eles ainda podem desenvolver um papel de contribuição nesse contexto? Se sim, como?
Qual que é a transformação que esse mercado passa hoje? Então, vamos lá. De uma maneira geral, quem que perguntou essa? Só para eu ver quem está falando. Aqui, você, ok. Obrigada, já achei ali. De uma maneira geral, o mercado de educação como um todo, a principal função dele sempre foi produzir replicadores de um modelo pré-estabelecido. Né? Se a gente parar para pensar, foi fazer com que todo mundo saísse pensando do mesmo jeito que o autor do livro, que o professor, e etc. E tal. Desse jeito, vai acabar. Isso é fato. Né? O que me preocupa é que, lamentavelmente, a gente não tem instituições de ensino preparando os jovens que estão chegando para desenvolverem habilidades e capacidades que vão ser demandadas, que estão sendo exigidas para profissões que ainda não existem, como foi muito bem pontuado. E dentro dessas questões envolve-se a capacidade de criatividade, que é um negócio que, se você olhar o Fórum Econômico Mundial, ele pontua muito bem quais são as capacidades, os talentos que vão ser exigidos, criatividade, pensamento crítico e analítico e flexibilidade cognitiva, entre outras coisas. Né? Então, hoje, os modelos de educação não trabalham nesse sentido. Seja no MBA, numa pós-graduação, com raras exceções, lá na Inova a gente tem um jeito diferente de trabalhar. Mas o problema é que, às vezes, o próprio aluno não se encaixa nesse modelo, porque ele acha que ou é solto demais, ou precisa ter... Ele não consegue ver a sala de aula como um lugar de troca, de troca de experiência, e não necessariamente um lugar para despejar conteúdo. Ele deveria vir com a aula pronta já, estudada com alguma outra coisa, trazer a experiência dele para a discussão, para a troca, para a colaboração. Então, sem dúvida nenhuma, vai passar, sim, por um processo bastante intenso de transformação, mas, por enquanto, vai dar conta de atender as empresas que estão instituídas, pelo menos no nível gerencial, em função das demandas que estão sendo exigidas por enquanto. Mas vai ter que mudar. Tem. Tudo tem salvação. Tudo tem salvação. Basta mudar o mindset. Né? Algumas clássicas, assim como algumas que a gente conhece, uma Kodak da vida, etc., podem simplesmente desaparecer, né? Mas outras podem se reinventar, como aconteceu com Netflix. Por que não? Tá. Não sei se eu respondi. O exemplo, né, que acho que foi o Glitz que falou que o ano que Harvard conseguiu mais diplomas, etc., com certeza uma instituição super tradicional se reinventando, usando plataforma, sim, inovação, com certeza. Agora para o Wellington e para a Fernanda de novo, né, do ponto de vista das organizações, né, a Tatiana Dente, do Banco John Deere, pergunta: foi falado da longevidade e já temos nas empresas o choque de gerações, onde muitas vezes o pessoal mais novo está bem à frente nesse mundo tecnológico. Como que as empresas estão se preparando ou vão se preparar para suportar isso? Lá na Sanavita, a gente tem feito um trabalho muito próximo com as universidades, os jovens, e trazendo um ambiente onde um pode colaborar com o outro. Então, tirar um pouco a questão da hierarquia. Lá a gente não consegue hoje ter um modelo organizacional como o do Maurício, mas a gente já tenta, no dia a dia, trazer com que não exista isso, que o gerente esteja em contato com um estagiário, um analista, e falando de assuntos de troca de conhecimento. Então, seja ele dando alguma mentoria de liderança, seja o colaborador falando também das tecnologias, dos aplicativos. Isso tem fluído muito bem. A gente tem visto pessoas entrando em aplicativos, enfim, aí tudo com a ajuda dessa nova geração. A gente também tem que criar um ambiente um pouco mais descontraído nas organizações. Eu acho que é tudo muito pesado, é tudo muito preocupante. Então, a gente lá na Sanavita tenta trazer muito num ambiente mais de interatividade, de amizade, de conexão entre as pessoas, já que é uma empresa que preza muito o jeito de ser, a forma de tratar entre as pessoas, e isso tem trazido aí uns primeiros bons resultados. Acho que bem em linha com o que a Fernanda colocou, o que nós fizemos lá foi o seguinte: o princípio da mudança é a aceitação. Então, nós aceitamos já que o mundo mudou, né?
Então, uma das coisas que nós temos feito, por exemplo, é um programa lá de mentoring reverso, um pouco do que a Fernanda colocou lá. Hoje nós temos millennials fazendo mentoring a baby boomers, por exemplo, né? E com isso nós temos ganho muito mais agilidade, muito maior entrosamento e conexão entre essas diversas gerações. Mas eu acho que o ponto mais importante aí é aceitar, senão você não muda. Legal. Obrigado, Wellington e Fernanda. Agora a pergunta para o Glitz e para o Maurício, do Guilherme Assis, da BenQ. Jorge Paulo Lemann declarou recentemente que se sente um dinossauro assustado. Por que acha que o modelo 3G está em xeque? Qual a lição, acho que é a pergunta, né? Por que você acha que o modelo 3G está em xeque? Qual a lição para os novos empreendedores? Eu acho que esse comentário do Jorge Paulo demonstra exatamente o que a gente está vivendo, né? Que não existe mais aquela empresa que vai durar para sempre, que é o caso da Ambev, que foi um case de sucesso e todo o modelo 3G, e que até eles precisam se reinventar. É o caso da Nokia, que eu trouxe ali. Então, a gente está vivendo num mundo em que as pessoas e o modo de gestão que está sendo feito hoje não vai ser o mesmo nos próximos 5 anos, não vai ser o mesmo nos próximos 10 anos. Então, acho que nada mais... Não existe uma regra, dizer, o novo método de gestão é esse. Não, o novo método de gestão que existe hoje está tendo sucesso, é o mindset do Vale do Silício, é aquilo que a gente está falando tudo aqui, da liberdade, permitir as pessoas errarem. Eu tenho certeza que a Ambev, por exemplo, ela não diz, desses 10 funcionários aqui, eu vou dar $100 mil para cada um para testar um projeto novo, e se 9 derem errado, não tem problema. Não, o cara vai perder o bônus, vai ser demitido, ou seja o que for. Então, não existe um ambiente para erro. Então, só aí já demonstra que não estão preparados para o novo, atual modelo de gestão que permite o risco, que permite as pessoas arriscarem e terem liberdade, empreenderem dentro da própria empresa. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a questão do modelo da Ambev tem muito a ver com a questão do modelo Falcone também, né, das ferramentas da qualidade. Isso direcionou muito como o negócio foi construído e funcionava. Aquela coisa, né? Era um modelo que funcionava numa época anterior. Só que quando você seta aquilo, com o tempo, a idade, você assume que aquilo é uma verdade, você gera uma inércia, né? E aí você ficou na inércia daquele modelo de que, olha, reduz custo, é meta, é um modelo bem da gestão da qualidade. O problema é que aí, de novo, aquela questão, o contexto mudou, eu preciso de novas ferramentas, aí é difícil porque você estabeleceu um modelo de uma forma muito, muito consolidada. Você sabe que alguns anos atrás, a gente falava, puta, a Ambev é uma empresa que eu não colocaria dinheiro, porque eu acho que eles estão se amarrando demais no modelo e pouco em gerar valor para o usuário. Né? E você começa a discussão de a cerveja de milho, não é? Então você vê a marca perdendo valor porque você fala, não aposto nessa empresa. Mas esse discurso, eu vi também recente do Lema, muda bastante a minha visão particularmente, porque eu acho assim, a Ambev, por mais que tenha uma questão contraditória com relação à cultura ou com relação ao modelo, ela sempre foi consistente nisso. Ela foi capaz de construir essa cultura e modelos dentro dessa cultura. Né? Então, acho que ela tem punch o suficiente para falar, cara, se eu vou mudar, tem gente boa, né? E eles têm uma competência de construção de cultura muito forte, então eu acredito tenho bastante que eles vão mudar. Eu acho que a Ambev ela construiu um modelo que fez muito sentido durante muitos anos, que é o modelo de partnership, né? Que é permitir que as pessoas se tornem sócias. Né? Claramente, as pessoas talentosas elas não querem sonhar, realizar o sonho do seu chefe. Uma pessoa boa ela quer realizar o seu próprio sonho. Né? E o desafio de uma partnership é fazer com que todas as pessoas tenham o mesmo sonho, compartilhem do mesmo sonho e cheguem cada vez mais longe. Só que esse sonho, durante muitos anos, no modelo 3G, ele foi baseado unicamente numa questão financeira, num sonho financeiro de ganhar muito dinheiro, de virar sócio e ganhar muito dinheiro. E a gente tem uma nova geração que está se preocupando menos com dinheiro e mais com propósito. Então, acho que esse é um grande desafio desse modelo, que era um modelo baseado em sonho, sim, mas um sonho financeiro. Mas ele está investindo, né? Ele foi um dos grandes investidores da Móvel e estou investindo em outras empresas de tecnologia. Com certeza ele está sendo bem assessorado para poder olhar e investir em tecnologia, né? Com certeza. Mas assina embaixo com tudo que vocês falaram. Wellington e Fernanda, mais perguntas aqui sobre gestão de pessoas, né? Como não perder bons profissionais nesse momento
de mercado tecnológico, já que queremos sempre fidelizar os melhores colaboradores? É a pergunta do Nelson Pereira, que é empresário. Nelson, boa pergunta também. Eu acho que se falou muito aqui nessa noite, estamos falando muito do propósito, né? Hoje, e quando você vai a mercado, quem pensa em John Deere, por exemplo, pensa lá na máquina, no trator. E nós não somos uma organização de transformar ferro em máquina. Nós somos uma organização de tecnologia. Então, uma das coisas que nós temos feito muito é exatamente vender e esclarecer essa imagem, esse propósito nosso, no sentido de atrair as pessoas. Então, acho que o propósito, um ambiente de participação, um ambiente colaborativo, é exatamente o ambiente que retém as pessoas e atrai também. Mas é um grande desafio, sem dúvida, nesse movimento tão dinâmico. E a transparência, que se fala muito baseada no consumidor, também tem que acontecer internamente. Conversar mesmo, entender o perfil, entender as motivações, entender os sonhos, e tentar criar um ambiente onde que a pessoa possa, como acabaram de dizer aqui, possa também trazer os seus próprios sonhos para dentro da organização, né? Então, como é que a gente ajuda essas pessoas a empreender dentro da organização? Então, esse é o grande desafio da Sanavita. A gente levantou alguns projetos onde as pessoas tinham vontade de empreender e a gente está trabalhando isso internamente. Como é que esse empreender pode ajudar a Sanavita e a gente ajudar essas pessoas a realizar os sonhos? Então, é um mindset novo, é difícil, porque sai um pouco do rumo aí que a gente está acostumado, mas se a gente não se movimentar nessas novas direções, realmente a gente não vai conseguir reter os talentos. E também um outro passo é a gente estar disposto a entender que as relações de trabalho estão mudando e que a gente tem que também desmistificar um pouco, né? Às vezes sai um colaborador num período, ele pode voltar no outro. Claro que a gente tem toda uma questão da legislação, mas como a gente consegue também encarar essas fases do colaborador dentro da empresa de uma maneira um pouco mais natural, não tão dramática ou tão difícil, né? O colaborador saiu, não vai voltar, enfim. Então, hoje a gente ouve também, outra coisa que aconteceu, a gente traz o colaborador para falar realmente dos seus projetos. Então, a gente tem gente lá falando assim, olha, é uma empresa nacional, mas, olha, eu tenho muita vontade de passar um ano fora, eu quero viver essa experiência. Então, como a empresa consegue ajudar que isso aconteça e como ele pode continuar a trazer benefícios para a gente. Então, essa troca é muito importante. Então, é muito diálogo, muita transparência, porque também a gente vai conseguir até um certo ponto, e entender realmente o que é valor, o que é realmente de interesse dessas pessoas. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Ana, da Electro, que tem a ver com uma pergunta, acho que questionadora, no bom sentido, né? Do quanto as empresas tradicionais estão dispostas realmente a contratar por skills e pela capacidade de aprendizado, ao invés do conhecimento técnico. A gente vive isso muito no nosso dia a dia, né? Consultoria de recrutamento e seleção. Muitas vezes a gente tem uma caixinha bem fechada para preencher a vaga, um nível de exigência muito alto, natural, né? Mas a gente sabe o desafio dos RHs também, muitas vezes abrir a cabeça do gestor para tentar trazer pessoas com um olhar mais para o comportamental, para fit cultural e nem tanto para eventualmente requisitos técnicos, que de repente até são mais fáceis de desenvolver. Como é que vocês têm lidado com isso lá na Sanavita, na John Deere? Na Sanavita a gente tem a premissa de que o skill comportamental ele tem um peso maior do que o técnico, apesar de ser difícil o trato disso com o gestor, porque às vezes ele está precisando urgente, quer resolver uma situação, uma pessoa já pronta já resolveria bastante, mas a gente percebe que se não tiver o fit cultural e não tiver essa facilidade de entender as mudanças e entrar junto nesse jogo de mudanças, a gente vai ter um problema futuro. Então, a gente resolve rapidamente, pensando no skill técnico, mas a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. E aí entra a grande discussão que a gente tem com as universidades, o quanto a gente está preparando esses jovens para esses skills comportamentais.
né? Então, inteligência emocional, equilíbrio, saber lidar com mudanças, esse é o grande ponto e o que vai realmente nos ajudar bastante quando a gente conseguir essa interação com as universidades. Na Sanavita, a gente consegue fazer isso focando no skill comportamental e fit cultural. Algumas empresas, eu acho que ainda é um pouquinho ainda mais difícil. Wellington, é a realidade lá da John Deere? A Juliana está aqui ainda? Não. Cadê a Juliana? Tá lá. Deixa eu ver a carinha dela. Porque a Juliana vive isso, né, no dia a dia. A Juliana é parte-chave aí do nosso Talent Acquisition. E é interessante isso, né? Como promover essa cultura em uma organização com um viés tão forte ali de engenharias. E é exatamente o que a Fernanda colocou. O que nós temos feito hoje é investido muito na nossa liderança, no sentido de prepará-los para esta visão, para essa visão de que, ao olhar para um profissional, ainda que eu, sem dúvida nenhuma, preciso do skill, né? Preciso do técnico dele, onde está o humano, e esse humano fazendo um fit com a nossa cultura. E a cultura da John Deere é muito de networking, é muito de relações, né? Eu costumo dizer, dentro da John Deere, tudo é sobre relações. Então, se você não tem esta habilidade humana de construir conexões, dificilmente você consegue ter uma carreira de sucesso dentro da John Deere. Então, hoje, o nosso esforço, o nosso investimento é trabalhar na liderança no sentido de identificar e abrir a mente para essas potencialidades humanas, emocionais e de inter-relações. Maravilha, acho que a gente conseguiu cobrir, se não toda, a maior parte das perguntas. A gente está chegando no nosso tempo. Eu queria pedir, começando pela Badu, se você fizesse suas considerações finais. A gente sempre pede aquela mensagem prática, né? Todo mundo aqui com certeza sai inspirado hoje, mas amanhã de manhã, né, no primeiro horário, por onde começo, né? Como é que eu faço no meu dia a dia, da minha organização, algo diferente com esse conteúdo de inovação que a gente viu hoje? Pensem no seguinte: a gente tem sim um potencial criativo para empreender e intraempreender também dentro das empresas para as quais a gente trabalha. A gente só precisa dar oportunidade para trazer isso à tona, né? Então, busquem mais referências, conversem mais com pessoas, estabeleçam mentores para trocar ideia com vocês e, de repente, procurar um coaching para ajudar a desenvolver essas capacidades que são necessárias, principalmente do aspecto relacionado a competências que são comportamentais, né? E, na dúvida, vou fazer um merchan, procurem um dos cursos da Inova, porque além de ter um currículo completamente diferenciado, a gente tem mentoring e coaching para vocês também. Maravilha, Badu. Fernanda, por favor, suas considerações finais. Como o Luiz falou, é difícil. Quando eu saí de lá e falei, agora vou voltar para Piracicaba, e por onde a gente começa, né? E o importante é não paralisar e criar pequenas ações. A gente focou muito em conectividade, então a gente trouxe fornecedor para conversar, foi ouvir o cliente do começo ao fim do processo, enfim. Então, parece pequenas ações perto de um cenário tão gigante que a gente está vendo aqui hoje, mas já faz muita diferença. A gente fez um trabalho agora com esses fornecedores, de 8 encontros, a gente saiu com 10 lançamentos de produtos. Então, uma ação super simples, super não tecnológica, mas que tem o conceito da conectividade, de que a gente não consegue mais atuar sozinho, já está fazendo uma grande diferença. E aí a questão é essa, como foi dito hoje, comece, faça alguma coisa e vai se ajustando durante o percurso. Eu acho que esse é o meu recado aí. Obrigado. Bom, meu recado final é um convite, né, para que sejamos eternos inconformados. E por que eu digo isso? Falo muito também para a equipe, né? Quando nós nos conformamos com algo, nós temos uma tendência tremenda
de entrar na nossa zona de conforto. Entramos na nossa zona de conforto, a coisa deixa de acontecer. Então fica aí o convite a todos vocês para que sejamos eternos inconformados e fazer essa roda girar e sempre buscando a melhoria e a inovação contínua. Obrigado aí pela atenção de todos. Maurício, por favor. Eu acho que vocês já começaram fazendo, né? Vocês estão aqui hoje, isso já é fazer alguma coisa, né? E tem um quadro aqui, vocês verem essa parede amarela, eu acho que é amarela porque eu sou daltônico, mas eu acho que é amarela. Tem um quadro ali, o que está escrito ali é Get It Done. E um pouco do que a Fran falou, eu acho que é isso, assim, a gente fica procrastinando muito, faz pouco às vezes, sabe? Então, sabe aquele projeto, aquela coisa que você está a fim de fazer? Comece a fazer. Experimenta aquele negócio. Ou pega um tema que a gente discutiu aqui, fala, beleza, eu vou tentar aplicar isso, eu vou estudar e vou aplicar, ou vou tentar fazer. Mesmo aqui a gente tem evento toda semana, 2 ou 3 eventos. Essa semana tem o Startup Weekend, uma oportunidade boa de get it done, de fazer rolar. Vai rolar aqui esse final de semana. A gente tem então 2 a 3 eventos, você pode participar. Tem projeto rolando, se quiser participar, pode levantar a mão também. A gente coloca dentro de projeto de startup, de grande empresa, do que for. Então acho que o ponto é, o mais rápido possível, tentem colocar a mão naquilo que você quer aprender a fazer. Acho que esse é o principal ponto. Glitz. Eu acho que, como sempre na vida, as mudanças elas geram enormes oportunidades, né? O que a gente está falando aqui é que produtos vão deixar de existir, empresas vão deixar de existir, mas novas vão surgir. E, obviamente, isso vão surgir oportunidades para quem está a fim de fazer a coisa acontecer. Eu acho que nesse mundo novo, a máxima de que a gente tem que fazer o que a gente ama vale com muita força. Aquela pessoa que faz um trabalho robótico, que faz um trabalho burocrático e que não gosta do que faz, vai ser substituído pelo computador, vai ser substituído pelo robô. Mas agora, se vocês amam o que vocês fazem, eu tenho certeza que vocês vão fazer a diferença e vão construir algo novo em um mercado novo. Muito legal. Antes da gente encerrar, eu queria, um pedido da Isadora, senão ela vai brigar com a gente depois, com o Glitz e comigo, falar do Pro Bono da Fomenta, que é um modelo muito interessante de vocês poderem proporcionar para os seus colaboradores uma oportunidade de desenvolver competências comportamentais, inclusive, ajudando organizações do terceiro setor. Então, eles têm um modelo super inovador, tem funcionado muito forte lá fora, e que a Fomenta tem trazido aqui para o Brasil, já tem feito com grandes empresas, e basicamente é você pegar seus colaboradores, é como se fosse um voluntariado profissional, mas que realmente desenvolve, abre a caixa, ajuda realmente a sensibilizar o seu público interno, especialmente liderança, o time de talentos, pessoas que você quer desenvolver. É uma ótima oportunidade. Quem tiver curiosidade, depois é só procurar pela Isadora, com certeza ela vai ter prazer em falar um pouco mais sobre isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Realmente, acho que em nome de todo o time da Share, a gente está super satisfeito com o conteúdo de hoje e também agradecer a cada um de vocês que ficou até esse horário. A gente vai fazer agora o sorteio da caneca, mas antes uma salva de palmas para os nossos palestrantes e painelistas.